Olá, seja bem-vindo à função Excel. Nesse vídeo eu vou te mostrar uma nova função do Excel chamada LET. Essa função ela serve para acelerar o cálculo de outras funções e também para deixar uma fórmula muito grande bem menor. A função LET ela é usada naquelas fórmulas onde a gente repete trechos da fórmula. Então tem cálculos dentro da fórmula que precisam ser repetidos, calculados mais de uma vez, e a função LET vai fazer com que eles sejam calculados apenas uma vez. Então, como eu disse, vai acelerar o cálculo, vai melhorar a performance e também vai deixar a função, a fórmula mais enxuta. Caso você esteja nesse vídeo aqui porque você quer deixar o seu arquivo mais rápido, ou porque ele está muito pesado, ou ele está muito lento, eu sugiro dois outros vídeos aqui do canal, estou deixando ambos na descrição aqui. Além de falar sobre a função LET, eu também vou falar de uma alternativa para contornar ela, já que é uma função que só existe para quem é assinante do Office 365. Então, muita gente não vai ter essa função ainda disponível. Então, existe uma maneira de se utilizar da ideia dessa função, mas com funções, com funcionalidades do Excel que já existem há muito tempo. Então, bom, eu tenho aqui uma tabela de dados e eu vou montar algumas coisas aqui só para mostrar onde que eu poderia usar a função LET. Então, eu vou pegar aqui a função único. Essa aqui também é uma função relativamente nova no Excel. Nem todo mundo vai ter. Então, eu vou pegar aqui o único dos países. Então ele me dá uma lista aqui de valores únicos, né? Eu não tenho mais nenhum repetido. E eu vou fazer um soma CES aqui na unidades vendidas, sempre que for igual ao país aqui. Pronto. Agora, outra funcionalidade relativamente nova. Em vez de copiar isso aqui para baixo, copiar aqui para baixo, eu vou simplesmente botar aqui no final um hash. Pronto, ele já buscou o trecho todo, ele está fazendo automático para mim. Isso aqui são algumas funcionalidades novas, relativamente novas, que o Excel tem. E aqui embaixo eu vou botar a soma de tudo. Então estou somando ali para cima. Aliás, não vou somar aqui não, vou somar buscando da tabela aqui. Mesma coisa. E é o total. Certo, agora eu quero descobrir o percentual disso, mas não quero calcular aqui do lado, vou calcular aqui mesmo. Então eu vou simplesmente dividir isso daqui pelo total que está aqui embaixo. E vou dar um Enter. Vou também transformar isso daqui em percentagem para a gente poder ver. Certo, e agora eu quero avaliar quando for menor ou igual a 15%. Eu também quero avaliar quando for menor ou igual a 20% ou maior do que 20%. Então, dependendo de qual for aqui, eu vou escrever alguma coisa diferente. Então, para isso, eu vou usar uma função C. Então, C, eu vou avaliar tudo isso daqui, vou copiar. Então, se isso daqui for menor ou igual a 15%, eu vou dizer que é baixo. Agora, caso contrário, C, a mesma cálculo, então estou repetindo ali o mesmo cálculo. Esse cálculo aqui for menor ou igual a 20%, eu vou dizer que ele é normal. E caso contrário, eu vou dizer que ela é alta. Opa, vai dar um erro ali, deixa eu corrigir. Pronto. Fechar aqui meus parênteses, vou dar um OK. Pronto. Então eu tenho aqui dizendo que é alto, baixo, alto, normal e alto. Só que como a gente viu, eu tive que repetir aqui na minha fórmula duas vezes o mesmo cálculo. E é aqui que a função LET vai entrar. Então a gente não precisa calcular isso aqui duas vezes. E também nossa fórmula ficou um pouco grande. É claro que isso aqui dá para ficar bem maior do que isso aqui. Estou dando alguns exemplos mais simples aqui para a gente entender a lógica. Então eu vou abrir aqui do lado a função LET só para a gente ver a sintaxe dela. Então, LET. Então, isso aqui ela funciona como se fosse uma declaração de variáveis. Se você tem algum conhecimento com VBA ou linguagem de programação, você sabe que as variáveis auxiliam bastante, aceleram bastante o cálculo. Fica muito mais fácil de manter o código ou a fórmula, nesse caso aqui, porque você altera só a sua variável e todo o seu cálculo que está baseado naquela variável vai se alterar
automaticamente. Então, a primeira coisa que a gente tem que botar aqui é um nome. Esse aqui é o nome da nossa variável. Pode ser absolutamente qualquer nome que você quiser. Eu vou chamar de var. Então, var. Não preciso botar entre aspas nem nada, tá? É só botar o nome que você quiser. Ponto e vírgula, ele vem para nome, valor do nome 1. Isso aqui está em inglês, eu não sei exatamente por que ainda está em inglês, não sei se eles ainda não traduziram para o português por ser muito novo ou se vão manter assim mesmo. Mas enfim, o meu Excel está em português, mas essa função em específico está em inglês ainda. Bom, o valor do var, ou seja, eu estou setando qual que é o valor da minha variável. Aqui eu posso botar um número, se eu quiser, por exemplo, sei lá, 10%, eu poderia botar assim, ou um texto, o que eu quiser, mas a ideia é botar uma fórmula aqui dentro. Então depois eu vou copiar aqui aquele trecho que se repete na minha fórmula, eu vou botar ele aqui dentro, tá? Mas por enquanto vamos só manter aqui para a gente entender. Depois eu tenho calculation or name to. Aqui é uma variável dupla, então dependendo do que eu botar aqui, ele vai ser o cálculo ou um nome 2. Significa que se a minha função aqui só precisa de uma variável, então eu vou botar aqui o meu cálculo. Por exemplo, vamos dizer que a célula F7, que é onde está o meu total lá, F7 vezes o meu var, que é isso aqui. Não preciso botar entre parênteses de novo, não preciso botar, aliás, entre aspas, não preciso fazer nada. Só estou buscando o nome que eu acabei de setar aqui, var, e eu vou fechar essa minha fórmula aqui. Ele está me dando 10% daquele meu número lá. Ficou um pouco difícil aqui de ver, porque 10% acabou ficando um número bem bonito. Mas enfim, 10% desse valor aqui ficou exatamente, praticamente igual, né? Eu vou mudar aqui só para a gente ficar mais fácil de ver, mudar para 5%. Pronto. Então, estou pegando 5% deste valor aqui. Então, essa é a ideia, assim que funciona a função let. E como eu disse, essa daqui ela é dupla. Então, caso eu tenha mais de uma variável, vou colocar uma outra variável chamada PCB. Não sei, veio na minha cabeça agora. E aí depois eu vou setar qual que é o valor de PCB. PCB vai ser igual a 7, por exemplo. Poderia ser uma fórmula também. E aí, por último, eu vou botar agora o cálculo que eu quiser fazer. Então, digamos que seja 10 vezes PCB vezes VAR. Pronto. Esse é o resultado. Então, multiplicando 10 com 7, 70 e depois 5%, vai dar ali os 3,5. Então, vamos entrar aqui e vamos modificar essa minha fórmula. Eu vou mudar tudo, esse trecho aqui eu vou mudar para var, é a variável que eu vou criar logo mais. E aqui também eu vou mudar para var. E lá no início eu vou botar a função let. Então let, o parênteses, ele pede o nome. O nome é var, que eu estou criando agora. Ponto e vírgula. Qual que é o valor de var? O valor de var é esse meu código todo aqui, né? Meu soma 6 dividido pelo total. E depois, qual que é o cálculo? É aquele ali mesmo. Já está pronto. Fecha parênteses, dá um OK. Eu tenho o mesmo resultado. Então note que caso eu precise alterar alguma coisa na minha fórmula, eu não preciso alterá-la em 2 lugares. Então eu só precisaria alterar nesse primeiro código aqui. Eu não preciso ficar buscando aqui dentro da minha fórmula, caso ela seja ainda maior do que isso daqui. Eu não preciso ficar buscando ela, eu só mudo aqui, já vai mudar em tudo. E também é só, onde eu quiser usar esse trecho aqui de código, é só eu pegar e usar o var aqui, que é o nome da variável que eu criei. Como eu disse, existe uma forma de contornar isso daqui, tá? Que seria utilizando quando você não tem a função let habilitada, né? Então você viria em fórmulas e depois em gerenciador de nome. E aqui no gerenciador de nome você cria um novo. E aqui você tem a liberdade de criar uma fórmula aqui. Algumas das fórmulas que eu fiz ali não consigo porque são fórmulas matriciais. Essas novas funções do Excel eu não conseguiria botar aqui. Mas conseguiria botar algumas outras coisas mais simples. Então, digamos que eu coloque aqui o valor, vamos dizer, 5%, certo? Eu vou chamar isso daqui de GHJ.
certo? Sou muito bom com nomes. Vou dar um OK. Então, GHJ é uma variável, algo que eu acabei de criar, que tem um valor de 5. Então, eu poderia fazer um cálculo aqui, pegar este número multiplicado por GHF e dou um OK. Eu tenho 5% de GHF, que é a mesma coisa que a função let. Vou fazer aqui de novo. Então, função let, eu vou criar uma outra variável, FGH, vou dizer que é 5% também. E o meu cálculo vai ser F7 multiplicado por FGH. Fechei. Então, a gente tem aqui o mesmo número, né? Deixa eu mudar aqui a configuração. Então, temos o mesmo número, o mesmo resultado. Qual que é a diferença de fazer assim, vindo aqui em gerenciador de nomes, e fazendo com o let? Bom, primeiro que o let, ele fica aqui dentro, a fórmula fica aqui dentro da função, então fica fácil de ver ela sempre que você precisar. E também você pode usar essas funções matriciais do Excel, o que você não consegue fazer aqui no gerenciador de nome. Além disso, o gerenciador de nome, ele vale para duas coisas. Ele pode ser feito para a pasta de trabalho como um todo. Deixa eu criar uma nova aqui. Então, um novo. Você pode fazer para a pasta de trabalho como um todo ou apenas para a planilha. Então, significa que aquela variável que eu criar aqui, eu posso dizer que ela só existe nessa planilha, nessa aba, ou então na pasta de trabalho todo, no arquivo todo aqui. Já no caso da função let, isso é válido somente para a célula, somente para essa fórmula aqui. Então, se eu quiser aqui buscar, por exemplo, igual a var, não tem. Isso aqui não existe. Aquela minha função que eu criei, a minha variável que eu criei aqui, a variável var, ela não existe em outro lugar a não ser dentro dessa única fórmula aqui. Bom, era isso. Eu espero que você tenha gostado. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Não esquece de avaliar deixando seu joinha e também de se inscrever aqui no canal do Função Excel. Até a próxima.